apóstolo Paulo era gay? O que você acha desse assunto? É o tema do nosso novo vídeo. Sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Irei fazer aqui a abordagem de dois textos que normalmente as pessoas que acreditam que o apóstolo dos gentios seria homossexual, de antemão, tenho aqui que dizer que não é uma indireta para os homossexuais e respeito os homossexuais. Inclusive, tem pessoas que me seguem nas minhas redes sociais, tenho amigos, já trabalhei com pessoas homossexuais, não tenho nada contra. Se tem alguém que vai julgar os homossexuais, não é a pessoa do irmão Paulo César, eu sou réu, o juiz é Deus. Então aqui não é indireta, simplesmente uma explicação bíblica acerca de um assunto que tem sido transmitido e muitas pessoas estão dando credibilidade a tal afirmativa, mas quando nós vamos fazer a exegese dos textos citados, não tem nada a ver, pois eles fazem a exegese, isto é, como eles entendem. Mas a exegese ou exegese, que é a ciência da interpretação do texto, nos mostra que de forma alguma seria o apóstolo Paulo homossexual. Então vamos lá. Para que você tenha uma noção melhor acerca desse assunto que eu vou tratar, irei estar aqui pontos específicos, recomendo dois vídeos aqui na playlist de dúvida. O primeiro, a Bíblia Responde. Nesse vídeo, de aproximadamente 8 minutos, 9, eu falo algumas questões sobre a marca de Caim, a esposa de Caim, e cito sobre o espinho na carne do apóstolo Paulo. Então assista esse vídeo, é muito importante. E o outro vídeo é se o apóstolo Paulo era casado. Também está na playlist de dúvida. A Bíblia Responde e o apóstolo Paulo era casado. São os dois vídeos que estão, de uma certa forma, relacionados com este. De antemão, quero agradecer aqui a todos vocês que assistem nosso conteúdo, são inscritos aqui no canal, deixem suas críticas, suas sugestões. Muito obrigado por todo o apoio, em especial por vossas orações. Irmãos, para você ter uma ideia, nessa minha caminhada, já está caminhando para 28 anos que eu sou cristão, e 12 anos, já entrando para 13, que eu prego a palavra de Deus, não só aqui nas redes sociais, mas antes das redes sociais. Aqui tem sido um veículo ao qual minha irmã fez esse canal, e após minha irmã fazer, passou para mim. Eu estou aqui cumprindo essa missão de pregar a palavra do Senhor, não buscando fins lucrativos, nem projeção ministerial, mas contando com a ajuda dos irmãos, a compreensão, a sugestão, a interação, para pregar, transmitir o pouco de conhecimento que temos. Então as pessoas normalmente afirmam que Jonathan e Davi eram homossexuais, Noemi e Ruth, pasmem, dizem que até o Senhor Jesus Cristo e João tinham um relacionamento homoafetivo. Daniel e o rei Nabucodonosor dizem também que o apóstolo Paulo tinha um caso homossexual, um relacionamento homoafetivo com Timóteo. Agora eu pergunto para vocês, em primeiro lugar, fruto da imaginação. Segundo, não tem respaldo bíblico. Terceiro, uma exegese, não é exegese do texto, parece ser a mesma coisa, mas não é. Feito, já vos expliquei. E não tem nenhum relato histórico, ou seja, verídico, que dê tal afirmativa. E no fim do vídeo é que eu vou falar porque eu gravei esse vídeo. Isso aqui normalmente as pessoas já sabem, né? A forçação do texto, mas tem aqui uma pérola. Então vamos lá. Em primeiro lugar, em 1 Coríntios capítulo 7, verso 7, está escrita a seguinte expressão: porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo. A Bíblia de Jerusalém fala, como eu sou. Ou seja, eles pegam esse texto e dizem que Paulo era homossexual. Veja, não está falando aqui de homossexualismo. Quando nós lemos o contexto que vem antes e após do capítulo 7 de Coríntios, não dá relatos para isso, mas quando chegamos em todo o capítulo 7 de 1 Coríntios, observamos que o apóstolo Paulo, ele abordava aqui algumas questões. Então eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, como sugeriu o meu amigo Fagner, estava conversando com ele aqui. Diga aí, Fagner, quer saber? Não. Quer saber? Não. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar para essa pérola, porque estão afirmando que o apóstolo Paulo era homossexual num vídeo. Ele disse que vai assistir o vídeo. Então, se ele assistir, ele vai deixar o comentário aqui e vai deixar o seu like para ajudar o seu amigo. Brincadeiras à parte. Então, o Fagner sugeriu para eu deixar sempre aqui os textos que eu cito. Então, eu vou deixar aqui os textos no primeiro comentário fixado para você ler. Então, você lendo todo o capítulo 7 que eu vou deixar, caso não dê, eu boto em 2 comentários. Vocês vão ver que eles abordam algumas questões. Em primeiro lugar, questões do casamento, do celibato, responsabilidades conjugal, e não tem nada a ver com a afirmativa que o apóstolo Paulo seria gay. Aí quando vai para o versículo 1, 1 Coríntios capítulo 7, verso 1, está escrito assim: bom seria que os homens fossem feito eu, diz o texto, bom seria que os homens fossem feito eu, e não tocassem em mulher. Aí veja, aí quando eles dizem, bom seria que os homens não tocassem em mulher, diz, olha aí,
não tocasse em mulher. Aí vamos para o verso 7, porque queria que todos os homens fossem como eu. Aí juntando o verso 1, diz, olha, é uma prova que ele era homossexual, mas veja, leia todo o capítulo que você vai entender. Quando chegamos no versículo 2, ele fala da importância do casamento, que existia a fornicação, isto é, as imoralidades sexuais, a importância do casamento, como ele diz na continuidade do texto, se não me foge a memória, verso 3. Eu não vou citar todos os textos aqui para não ficar longo, por isso eu vou botar na barra de comentários, boa sugestão do meu amigo Fagner. Então veja só, para que as pessoas possam satisfazer as suas necessidades sexuais dentro do casamento, tendo o homem a sua mulher, a mulher o seu homem, então isso é algo glorioso, maravilhoso, assim que Deus deixou na sua palavra. Então ele aborda sobre casamento, celibato, responsabilidades conjugais, e a resposta aqui, o interessante é que o apóstolo Paulo, ele dava uma preferência ao celibato, ele expressa seu desejo, que os homens fossem como eu, isto é, solteiro. Então o apóstolo Paulo foi solteiro, casado ou divorciado. Assista o vídeo, que eu vos recomendei se o apóstolo Paulo era casado na playlist Dúvidas, que você vai entender aqui algumas afirmativas, mas dá-se a entender pelo texto que naquele momento ele era solteiro, ou viúvo, poderia ser divorciado, mas suponhamos que ele fosse solteiro, que é o que eu acredito, ou viúvo, que é o mais provável, divorciado não. Então veja só, então ele dava aqui uma preferência ao celibato, porque ele sabia do seu apostolado, sabia das dificuldades, e com uma pessoa casada, a prioridade é a sua família, não que negligencie o reino de Deus, então seria um conflito muito grande. Por isso os solteiros, como diz o texto, se você ler o capítulo 7, que eu vou deixar aqui na barra de comentários, você vai entender que não é fácil uma vida ministerial. Então, ele fala aqui sobre a importância do casamento, a resposta no verso 2 de 1 Coríntios 7, para combater a imoralidade sexual, fornicação. Então, veja. Então, outro texto que eles citam está em 2 Coríntios 12, 7. Então, 1 Coríntios 7 foi respondido, fala sobre questões de casamento, celibato, responsabilidades conjugais, enfim, leia todo o texto, só você lendo você vai entender, não tem nada a ver de conotação sexual nesse sentido, levando que dá-se a entender que o homem lá, o apóstolo dos gentios, São Paulo, seria homossexuais. É forçar o texto demais, irmãos. Existem fanáticos em tudo que é meio, no evangélico, entre os católicos, entre os espíritas, na política, no futebol. Fanatismo tem em todo lugar. Então tem muitos homossexuais, desculpem a minha expressão, não estou criticando vocês, é uma dica, deixem o fanatismo de lado, sejam mais coerentes em nome de Jesus. Então veja, 2 Coríntios 12, 7, o apóstolo São Paulo fala, e para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar. Então assiste o vídeo, a Bíblia responde. Na playlist de dúvida aqui, entre outras dúvidas, eu respondo qual seria o espinho na carne do apóstolo Paulo. Dou um parecer, não temos aquela certeza absoluta, mas damos aqui alguma coisa do que compreendemos. Veja só, espinho do apóstolo Paulo, quando ele fala que foi me dado um espinho na carne, o interessante é que isso foi dado a ele quando nós lemos todo o texto de 1 Coríntios 12. Em primeiro lugar, ele teve um arrebatamento, foi até o terceiro, arrebatado, até o terceiro céu. Está no versículo 4. Vamos ler. Foi arrebatado ao paraíso e ouvi palavras inefáveis que o homem não é lícito falar. Então, ele tem sido arrebatado e, mediante isso, houve essa questão do espinho na carne para que ele não se exaltasse. Isto é, para que o apóstolo São Paulo se lembrasse da sua incapacidade, que ele veria quem ele era e sim a necessidade da graça de Deus, conforme o texto diz, que ele orou por 3 vezes e o próprio nosso Senhor disse para ele, a minha graça te basta, verso 9, e disse-me, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí o apóstolo Paulo diz, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ou seja, foi dado esse espinho para ele se lembrar da sua incapacidade e a necessidade contínua que ele tinha, que também nós temos, da graça de Deus em nossa vida. Alguns acreditam que esse espinho na carne era uma doença, a qual deixava ele debilitado. Outros eram um problema nos seus olhos, se utilizando de outros textos, até na passagem que ele se converteu, que é o escamas dos seus olhos, outros textos, que diz que ele escreve com letras garrafais, enfim. Eles fazem uma junção, então poderia ser que fosse um problema nos olhos, mas diz o texto que é um mensageiro de Satanás que os bofeteava. Então, é um grande mistério. Mas veja só, quando nós vamos para o grego, a palavra espinho no grego, skólopos, se eu pronunciar errado, me perdoe, que a gente estuda, mas não temos ainda aquela habilidade de falar fluentemente grego, hebraico, aramaico, que são línguas difíceis. Mas a palavra grego, skólopos, acho que é assim que pronuncia, os irmãos me perdoem,
descreve um sofrimento, isto é, contínuo, algo que, diz o texto, que impedia ele de se exaltar. Então observamos que no sentido literal, fala de uma coisa que machuca, incomoda, traz sofrimento, mas no sentido figurado, poderíamos dizer que é algo que causava uma dificuldade, isto é, um problema. Não tem aqui conotação sexual. Se você for estudar o que significa espinho no grego, porque sabemos o que seria um espinho, em nome de Jesus, isso é muito fácil. Mas vamos aqui em miúdos traduzir espinho um pedaço pontiagudo de madeira. Isto é, quando lemos a Bíblia, pode-se estar associada a dificuldades, problemas, maldição, sofrimento. Depende-se do contexto, mas a palavra espinho no grego, skolpos, significa isso, um pedaço de madeira pontiagudo, perfurante. Então causa um sofrimento, uma dor física, mas também no sentido literal, mas no sentido figurado, podemos dizer algo que causa dificuldades, problemas, adversidades, enfim. Não tem nada a ver com conotação sexual. Isso, irmãos, é o que eles falam, essas pessoas que são adeptas a essa crença. Não é uma crítica, é apenas uma sugestão. Vamos ler o texto. Se especialize nas línguas as quais os textos foram escritos, aramaico, hebraico, grego, você vai entender muito melhor do que com Maria vai com as outras. Agora, vamos para a pérola. Fagner, você está assistindo esse vídeo aí? Deixa um comentário aqui, Fagner. Diga, eu estou assistindo, ajude seu amigo. Brincadeira, reverendo. Então veja só, é o reverendo Fagner. Então veja só, a palavra Saulo, ela é de raiz hebraica, Shaul, ou Saul, popularmente como falamos, né? Quando falamos Saul, vem-nos à memória o primeiro rei de Israel, que reinou por 40 anos, se não me foge a memória. Então, rei Saul, no hebraico, Shaul. Então, Saulo significa, ou Shaul, pedido, desejado, é isso. Meu nome é Paulo. Então, Paulo e Saulo é praticamente o mesmo nome. Você vai entender agora, daqui a pouco, porque o apóstolo Paulo se utilizou desses dois nomes. Veja só, após se converter ao cristianismo, base bíblica para isso, ele se tornou um cristão, isto é, um seguidor de Jesus. Veja o que é que diz o texto. Ele adota, dá-se a entender, o nome latino Paulo, pois os judeus normalmente dizem, as tradições, que normalmente eles tinham dois nomes. Isso é as tradições que dizem, não podemos aqui afirmar. Mas nós observamos isso quando lemos as tradições. Veja só, os judeus, eles normalmente tinham dois nomes, o nome hebraico e também, na maioria das vezes, alguns adotavam o nome latino ou o nome grego. Veja só, o nome hebraico, Shaul, ou Saulo, sabemos que Saulo era de Tarso, veja só, significa isso, pedido, desejado, Shaul, mas dá-se a entender que ele adotou o nome grego ou latino por conta do seu público-alvo. Isto é, se ele tivesse com o seu nome hebraico, Shaul, para ele se conectar com o seu público-alvo, seria muito difícil. As pessoas eram difíceis de lidar, pessoas difíceis, irmãos. Só é você ler o texto que você vai entender. Mas para se conectar, se moldar melhor no mundo dos gentios, dá-se a entender que o seu público-alvo era este, que ele mesmo fala nos textos, só a gente lê que a gente vai ver. Eu sou apóstolo dos gentios. Então ele adota esse nome grego ou latino, Paulo. Então Paulo e Saulo praticamente é o mesmo nome, só que Paulo é o nome grego ou latino, podemos dizer isso, eu afirmo isso que meu nome é Paulo. Então eu tenho conhecimento de causa para afirmar se o significado do meu nome. Você sabe o significado do seu nome? Se não souber, procure. Talvez tenha um significado profundo. Por que colocar o seu nome? Você sabe? Eu sei. Você sabe? Então, mais um dever de casa para você pesquisar. Então veja só, então ele adota o nome grego Paulo, ou o nome latino, podemos dizer assim, por conta do seu público-alvo. Mas veja só, um certo teólogo, que eu não vou falar aqui o nome dele para não dar ibope a ele, também por questões, para não ser processado, veja só, ele afirmou que os apóstolos faziam orgias em Antioquia. Até tem um vídeo aqui no canal que eu falo se os apóstolos faziam orgia. Ele afirma isso, invencionice, não tem base bíblica nem história. Invencionice, forçando alguns textos que não tem nada a ver. Feito, eu vos expliquei esses textos aqui, de 1 Coríntios 7, 2 Coríntios 12, 7. Então, eles se utilizam de outros textos, está aqui no canal. Orgias entre os apóstolos, então assista esse vídeo. Então, ele afirma que os apóstolos faziam orgias, afirma que Jesus tinha um caso, era amigado com Maria Madalena. Oh, meu Deus, que criatividade desse povo. Como fala minha esposa, eles deviam ir para Hollywood, fazer filmes, roteiros, novelas, enfim, seriados, minisséries, porque
Estão forçando o texto demais, irmão. Usa a criatividade para outra coisa, mas para forçar a palavra de Deus é um pecado, diminuir ou acrescentar. Eles não creem que existe o juízo final, mas a Bíblia diz que naquele dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Então veja só. Então ele diz que os apóstolos faziam orgias em Antioquia, misericórdia. Diz que Jesus era amigado, vivia, tinha um relacionamento com Maria de Nazaré. E diz que o apóstolo Paulo tinha um relacionamento, era homossexual, era gay, tinha um relacionamento homoafetivo juntamente com Timóteo, que era um companheiro de Paulo. Sabemos que o Timóteo tem aqui as cartas pastorais a Timóteo, ajudou muito o apóstolo Paulo no seu ministério. E ele diz, irmão, pasme, a nova dele. Depois de Jesus ter um caso com Maria Madalena, que também tem um vídeo aqui no canal, as orgias entre os apóstolos em Antioquia. Ele diz também que Jesus era gay, e pasme. Aí ele diz, além da orgia entre os apóstolos, que Jesus tinha um caso com Maria Madalena, que Paulo era gay, juntamente com Timóteo. Ele diz que Jesus também era homossexual. Com o apóstolo João tinha um caso. Misericórdia, irmãos. Onde vai parar esse povo? E agora ele afirma que a palavra Saulo é uma palavra afeminada. Aí você vai para as cartas, não encontra o nome Saulo, mas Paulo, por isso que ele mudou para camuflar. Irmãos, dizer que o nome Saulo é o nome afeminado. Saulo, o nome de raiz hebraica, Shaul, ou Saul, popularmente dito, ou Saulo, como nós conhecemos aqui, significa pedido, desejado. Não tem nada a ver de nome afeminado. Dizer que o nome Saulo é o nome afeminado. Por isso que o apóstolo Paulo tirou e botou Paulo. Não, irmãos, isso é um absurdo, isso é forçar demais. Que invencionice é essa? Meu Deus. Use a sua criatividade para outra coisa, mas não para forçar o texto bíblico. Sabemos que ele adotou o nome grego ou latino Paulo para se conectar melhor com os gentios, que era seu público-alvo, como uma estratégia. E não que fosse o nome afeminado, o nome Saulo. Não existe, irmãos. Eu já li vários dicionários, tem alguns dicionários bíblicos de português aqui em casa. Então pesquise na internet, se você tiver em casa, leia, que você vai ver que Saulo não tem nada a ver com o nome afeminado. E sim que é de raiz hebraica, Shaul, Saul, como conhecemos, ou Saulo, propriamente dito como está escrito, que ele trocou o nome por conta disso, para se conectar melhor, se moldar melhor ao seu público-alvo, que eram os gentios, e não que fosse um nome afeminado. Que absurdo, irmãos. Onde vão parar essas pessoas? Então o apóstolo Paulo era gay? Sim ou não? Biblicamente falando, não. Ele não era homossexual. Não temos prova bíblica, não temos documentos históricos. O que temos são a exegese, isso é, a maneira que eles entendem os textos forçando. Mas a exegese, a ciência e a interpretação verdadeira do texto, nos mostram que os textos aos quais ele cita, que eu citei alguns aqui, trazendo a exegese, uma interpretação muito clara, objetiva e direta. Você vê que ele não era homossexual, não prova. Então, onde vão parar esses absurdos? O apóstolo Paulo, um gay, homossexual, tinha um caso com Timóteo. Jesus, além de ter um caso com João, também era amigado com Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, não, perdão, com Maria Madalena. Amigado com Maria Madalena. Tinha um caso com o apóstolo João. E diz outras coisas aos dias entre os apóstolos. Onde é que esse povo vai parar, irmãos? Eles forçam demais o texto. Misericórdia. Que oremos por essas pessoas para que o eterno Deus venha libertá-las desse engano, irmãos. Que elas se convertam a Deus, deixem Jesus Cristo ser o Senhor das suas vidas e que leiam a palavra como a palavra é, sem forçar o texto, procurando defeitos na palavra, forçando coisas que não existem, até questões de gramática. Quando vamos traduzir a palavra Saulo, não tem nada a ver com afeminado. Misericórdia, você quer ser homossexual? Isso é uma escolha sua, ok. Se você vai prestar conta com alguém, é com Deus, mas querer pegar textos bíblicos isolados ou não isolados para dar tais afirmativas, irmãos, quando você vai fazer exegese, derruba por tese toda essa sua crença, toda essa sua invencionice. Pare com isso. Não brinque com a palavra de Deus. A palavra de Deus é santa. A palavra de Deus ela é viva e eficaz e liberta o homem do engano e nos aproxima e nos leva a Deus. Espero ter ajudado você. O apóstolo Paulo era gay? Sim ou não? O que é que você acha? Biblicamente falando, historicamente falando, não temos prova na história nem na Bíblia, mas pela Bíblia falando, acreditamos que não era gay, irmãos. Respeito os homossexuais, não é indireta para vocês, mas que de fato ele não era gay. Mas o que é que você acha? Deixa aqui na barra de comentários, será um prazer ver a sua interação. Um forte abraço, que Deus te abençoe.